Olá, meus alunos do segundo ano A, tudo bem? Vamos então para mais uma aula, né? Uma aula essa semana falando sobre o quê? Sobre sistemas lineares. Mas o que é isso, Pro? Este assunto já foi estudado lá no nono ano, quando vocês aprendem a parte de grandezas de variáveis, né? Primeiro a gente aprende a equação do primeiro grau e depois a gente fala de sistemas. O sistema nada mais é do que uma equação onde eu tenho letras diferentes, ou seja, variáveis diferentes, né? Na equação, eu trato somente de uma grandeza. Se eu falo de x, a equação inteira tem x. Se eu falo de y, a equação inteira tem y. Então, para resolver, basta achar o valor de uma letra, de uma grandeza. Já no sistema linear, nós teremos duas, três ou mais grandezas. Ou seja, eu posso ter x e y numa equação, x, y, z, x, y, z e w. Então, eu posso ter duas, três, quatro, infinitas grandezas para encontrar os valores. Essa é a diferença do sistema para a equação. E hoje a Pro vai explicar para vocês como que a gente resolve o sistema através do quê? De um assunto que a gente estudou, que é matrizes. Então a matriz, ela é usada também para facilitar a nossa vida através do sistema. Vamos ver isso então? Vamos ver como que a gente vai fazer? Então pega lá aí a folhinha, o caderninho, vai fazendo anotações, vai parando o vídeo, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos começar. Olha só, observem aqui com a Pro. Nós temos um sistema linear, ou seja, eu tenho aqui duas grandezas, eu tenho x e eu tenho y. Resolver este sistema nada mais é do que encontrar o valor numérico da letra x e o valor numérico da letra y, que satisfaça essas duas condições, ou seja, quando eu somar x mais y, tem que dar quanto? 30. E aqui, quando eu subtrair x menos y, tem que dar quanto? 10. Então, eu tenho apenas dois números que, quando eu coloco aí dentro dessas equações, satisfazem o valor do exercício, que é 30 e é 10, tá bom? Vamos fazer isso como a gente já aprendeu na escola e já fez. Vou fazer com vocês pelo método da soma. Então, olha, eu tenho que eliminar primeiro aqui uma letra, ou x ou y, porque eu só sei fazer continha envolvendo uma letra na equação. Então, olha, eu fiz o seguinte, quando eu olhei para este y de cima, eu vi que se eu somo com o de baixo, ele já some, já dá zero. Então, não preciso multiplicar por nada as equações, apenas somar direto, eu já elimino a letra y. Coloco o sinal de mais, vamos somar. X mais x, quanto que eu tenho? 2x. Tenho um y e devo um y, eu tenho 0. Tenho 30 e tenho 10, tenho 40. Somei a primeira equação com a segunda equação. Agora, eu transformei isso numa equação do que aqui? Equação de primeiro grau. Por quê? Porque eu só tenho uma variável, uma letrinha, que é a letrinha x. E agora, vocês conseguem resolver apenas com uma letrinha? Consegue. Quando tem duas eu não consigo, mas com uma letra eu já consigo. Equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, 2x igual a 40. X, o número que multiplica a letra, ele passa dividindo. X igual a 40 dividido por 2. Quanto que deu o meu x aqui, pessoal? 20. Acabei de achar, então, que o x nessas duas equações, ele vai valer 20. E para encontrar o y, o que a gente faz? Qual que é o processo? Escolho qualquer uma das duas equações e no lugar do x eu coloco o y. E aí eu consigo, no lugar do x eu coloco 20, perdão. Aí eu consigo encontrar quem? O y. Então, nesse caso, a professora escolheu a segunda equação. Então, eu peguei essa equaçãozinha aqui. Então, olha só, no lugar do x, o que a Pro coloca? O valor do x que a gente acabou de encontrar, que vale 20. Como que ficou? 20 menos o y tem que dar 10. Outra equação de primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Menos y, perdão, deixa a professora voltar lá, que saiu um pouquinho. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho que menos y de um lado, o 20 é positivo, vai para o outro lado negativo, menos y, tenho 10 e devo 20, devo 10. Não pode ficar negativo o primeiro membro, multiplica por menos 1 e acabei de encontrar o valor do y.
através da equação do primeiro grau. Quanto que vale meu y? 10. Então, de novo, como que a gente resolve um sistema de duas variáveis aí pelo método da soma? A gente tem que eliminar uma letra, não é isso? Nesse caso, eliminamos direto o y. Então, somamos as duas equações, transformamos elas em equações de primeiro grau para achar o valor do x e achar o valor do y. Vamos tirar a prova, ver se está certo? Sim. É só vir aqui no lugar do x colocar quanto? 20, no lugar do y colocar 10. Como que vai ficar a primeira? 20 mais 10 tem que dar 30. E na segunda, no lugar do x, coloca 20, no lugar do y coloca 10. 20 menos 10 tem que dar 10. Vamos ver se isso é verdade. 20 mais 10, 30. 30 é igual a 30? Ok. 20 menos 10, 10. 10 é igual a 10? Ok. Então, satisfez as duas equações aqui do meu sistema. Esses valores estão corretíssimos, x20 e y10. Então, pessoal, presta atenção. Esse método de resolver sistema, chamado método da adição, que já foi visto. Para quem não viu, não aprendeu, aprendeu agora como faz. Mas a gente vai agora usar o mecanismo da matriz para a gente chegar na solução do sistema. Então, veja, um sistema 2 por 2, como é esse aqui, dá para a gente fazer pelo método da adição. Já um sistema com 3 letrinhas, x, y, z, por exemplo, já não dá para fazer isso, porque quando eu somar, eu vou eliminar uma letra e ainda me sobram duas. E para resolver uma equação de primeiro grau, eu só posso ter uma letra igual lá dentro. Não posso ter letras diferentes. E é aí que vem a nossa matriz para ajudar a resolver os sistemas. Então, fica à vontade. Um sistema 2 por 2 pode resolver ou pelo método da adição ou pela matriz. Mas já um sistema que eu tenho aí de 3 variáveis, de 3 letras, eu obrigatoriamente vou resolver pelo método da matriz do escalonamento que eu vou ensinar agora, tá bom? Então, veja, eu vou resolver esse mesmo sistema agora que eu acabei de fazer, só que pelo método escalonamento da matriz. Nossa, Pro, como que a gente faz isso? Vamos ver como que a gente faz. Presta atenção aqui na telinha de vocês. O sistema é o mesmo. Quando não tem nada aqui do lado, quer dizer que vale quanto? 1. Então, aqui é como se eu tivesse os valores numéricos de 1. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos montar uma matriz, onde eu vou fazer uma coluna para o x, uma coluna para o y e uma coluna para o termo independente. Quem é o termo independente? Esses aqui. Esses que não tem letrinha do lado. Ou seja, o resultado do sistema, tá bom? Então, me ajuda. Vamos colocar isso aqui agora numa matriz. Um x mais um y. Então, aqui no lugar do x eu tenho 1. No lugar do y eu tenho 1, é igual a 30. Então, no lugar do coeficiente, quem que eu coloco? 30. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu tenho 1 no lugar do x. No lugar do y eu tenho menos 1. E aqui eu tenho quanto? 10. Não é isso? O termo independente. Passo um tracinho aqui para dividir, para mostrar que eu tenho equação e o termo independente, que é o resultado. Passo aqui a chavezinha da matriz. Ótimo, montei uma matriz. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Pro. O que a gente tem que fazer? Escalonar uma matriz nada mais é do que zerar os elementos que estão abaixo da diagonal. Então, eu passo a diagonal. Aqui eu tenho a diagonal da minha matriz. Esqueçam o coeficiente. Tudo que está aqui acima da diagonal pode ter número. O que não pode valer nada é o que está para baixo. Quem que sobrou aqui? Esse 1. Esse 1 ele não pode ter valor numérico, ele tem que ser 0. Nós vamos zerar esse elemento 1, ou seja, transformar o 1 no 0. E para isso que nós vamos escalonar. Então, escalonar nada mais é do que transformar em 0 os elementos que estão abaixo da diagonal da minha matriz. E como que a gente faz isso? Veja, aqui eu tenho a L1, que é a primeira linha. Então, olha, a primeira linha da matriz. Aqui eu tenho a L2, que é quem? A minha segunda linha da matriz, tudo bem? Nós vamos multiplicar uma linha por alguma coisa ou somar as linhas para que aqui seja 0, se transforme em 0. Como que a gente pode fazer isso? Veja, se eu pego aqui a primeira linha e tiro a segunda linha, dá 0? Ou posso fazer o contrário.
posso pegar a segunda linha e subtrair a primeira linha. Quando eu pego a segunda linha e tiro a primeira linha, aqui dá zero? Dá. Então, o que a gente vai fazer, então? Para transformar esse 1 em zero, vou fazer a segunda linha menos a primeira linha. Então, nós vamos mexer na segunda linha. A primeira vamos copiar. Eu não vou mexer, então, um aqui, e aqui eu tenho o 30. A primeira está intacta, eu não mexo. Eu vou mexer na segunda. A segunda vai ser transformada, porque eu vou fazer a segunda menos a primeira, a fim de que esse elemento vire zero. Então, vamos lá. 1 menos 1, 0. Venho aqui e coloco 0. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, venho aqui e coloco menos 2. 10 tira 30, dá menos 20. Tenho 10 e devo 30, devo 20. Então, acabei de subtrair a segunda linha menos a primeira linha. Tenho aqui outra matriz, agora uma matriz alterada. Será que nós já chegamos aí no nosso destino, no nosso objetivo, que era zerar os elementos abaixo da diagonal? Sim, já zerei, então acabou, não vou escalonar mais. Agora, então, o que a gente faz? Eu venho aqui, eu monto a minha agora equaçãozinha. Aqui não é x, aqui não é y, então quanto que eu tenho aqui do y? Menos 2y deu igual a quanto? Menos 20. Então, eu venho lá e vou montar a equação. Menos 2y tem que ser igual a quanto? Menos 20, não é isso? Ótimo. E qual que é a outra equaçãozinha que eu tenho aqui em cima? 1x mais 1y tem que dar quanto? 30. Então, eu venho aqui e coloco que 1 vezes o x mais 1 vezes o meu y tem que dar quanto mesmo, pessoal? Ah, sim, 30. Muito bem. Agora, percebam que aqui eu tenho uma equação com uma variável. Posso usar a equação do primeiro grau. Separa a letra de um lado, o número do outro. É negativo, não pode ficar, a gente multiplica por menos 1. Então, tudo que era negativo agora fica o que mesmo, pessoal? Positivo. Então, 2y igual a 20. O 2 está multiplicando pela regra da equação do primeiro grau, ele passa aonde mesmo? Ah, ele passa dividindo. Então, como que fica? 20 dividido por 2, quanto que vale meu y? 10. Acabei de achar o y. Então, como eu já tenho y, eu vou na minha segunda equação, no lugar do y, quem que eu coloco? 10, porque eu acabei de encontrá-lo. Então, como que ficou, então? 1x mais, no lugar do y, coloca 10. 1 vezes 10, 10 é igual a quanto, pessoal? Ah, 30. Letra de um lado, número do outro. Tanto faz um x quanto o x. Separa a letra de número, o 30 já está correto no segundo membro, o 10 tem que mudar de lugar, ele é positivo, vai para lá negativo, eu tenho 30 e devo 10, sobrou quanto aqui? 20. Nossa, professora, que legal! Deu o mesmo resultado que se eu fizesse utilizando o método anterior da soma. O x deu 20 e o y deu 10, e eles são aí as soluções do meu sistema. Não é isso que aconteceu? Então, volta aqui um pouquinho. Olha, aqui eu usei o método da adição, eu tive os valores x igual a 20 e y igual a 10. É um jeito de fazer, né? Para sistemas aí envolvendo duas variáveis, no caso x e y. Fiz a mesma coisa agora usando matrizes e o escalonamento. No mesmo sistema com duas variáveis, o x e o y. Obtive lá os valores iguais. Então, quer dizer que eu posso usar esse método para todos os sistemas, independente do tanto de variáveis que eles tenham. Eles podem ter duas variáveis, podem ter 3, 4 e assim por diante. Tudo bem? E qual que é o segredo, a receita? Olha só, é zerar tudo que está abaixo da minha diagonal, para que aí sobre apenas uma letrinha e de uma em uma eu consiga achar as próximas. Tudo bem? Agora, vamos fazer isso numa matriz, num sistema maior, num sistema de 3 por 3. Vamos ver como que a gente faz? Então, bora lá. Olha só. Aqui é outro sisteminha, pessoal, 2 por 2, olha lá.
onde tem x e tem y. A professora resolveu o sisteminha do mesmo jeito, pelo método da adição, tá? Só que nesse caso, quando eu somei aqui, não eliminei a letra. Então, o que a gente faz quando eu tenho um sistema onde quando eu somo não elimina? Posso multiplicar a equação por algum número e depois somar. É o que eu fiz. Peguei a primeira equação, multipliquei por 4, para que esse aqui, esse menos y, valesse menos 4y, para na hora que eu somar, desse zero. Então, olha, a primeira equação vezes 4, como que fica? 16x menos 4y mais 72. Copia a segunda linha, soma as equações, zerou o y, equação de primeiro grau, acabei de achar o x. Então, aqui eu tenho o x. Escolhi a primeira equação para substituir o x. Venho aqui no lugar do x, coloquei 5. Então, olha, 4 vezes 5 menos o y dá 18. Equação do primeiro grau, separa a letra de número, acabei de encontrar que y vale quanto? Menos 2. Substituí o valor de x e y aqui no sistema para ver se batia com os resultados. Olha só, bateu com o primeiro resultado, bateu com o segundo. Beleza, acertei o exercício. Então, aqui eu resolvi o sistema pelo método da adição. Mas, poderia resolver também pelo método do escalonamento. Tá bom? Agora, vamos ver como que a gente vai fazer isso num sistema com 3 variáveis, quando eu tenho a letra x, o y e o z. Tá bom? Mesma coisa que se eu fosse na padaria, comprasse lá pão, refrigerante e um salgadinho. E queresse saber o preço de cada termo. O preço do pão, o preço do refrigerante e o preço do salgadinho. Cada letra representa aí um alimento diferente. Então, é assim que a gente usa esse sistema no cotidiano. João foi à padaria e comprou 5 refrigerantes mais 10 pães e pagou R$8. Depois, a Maria comprou 10 refrigerantes mais 30 pães e pagou R$11. Qual é o preço do refrigerante? Qual é o preço do pão? A gente chama uma variável de x e uma de y. O refrigerante eu posso chamar de x e o pão de y. Esse é um sistema 2x2. Agora, se eu falar em refrigerante, pão e doce, eu já tenho um sistema do quê? De 3 variáveis diferentes. O x eu posso chamar de refrigerante, o y de pão e o z de doces. E aí eu quero saber o valor de cada um. É isso que a gente aplica no cotidiano, os sistemas lineares. Olha esse exemplo aqui. Vamos fazer pelo escalonamento. Igual a gente fez no 2x2, a gente vai fazer no 3x3. Então, aqui eu tenho os elementos que estão aí acompanhando as letras. E aqui eu tenho os coeficientes. Qual é o primeiro passo que a Pro já ensinou? Então, eu vou montar uma matriz. Eu vou ter uma coluna para o x, vou ter uma coluna para o y, vou ter uma coluna para o z e uma coluna dos coeficientes, tudo bem? Aqui eu tenho, então, linha 1, linha 2 e linha 3. Posso dividir aqui, ó, para vocês verem que a gente vai usar somente esta para zerar os elementos. Aí, então, montado a nossa matriz, que é o primeiro passo, olho para o sistema monta a matriz, nós vamos resolver, vamos escalonar essa matriz. E como que a gente faz isso? Primeiro passo, pego a diagonal, faço uma reta nela, para observar quem que vai ter que virar zero. Então, esses 3 elementos que sobraram, eles terão que ser iguais a zero. Para isso, nós vamos multiplicar, somar, subtrair linhas. Nós vamos operar com as linhas a fim de zerar os elementos abaixo da minha diagonal. Mas um de cada vez, um por um, tudo bem? Então, olha, o primeiro que tem que se virar zero vai ser esse 1 aqui. Esse 1, ele está onde? Na segunda linha. Se eu olho para a primeira linha, eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Então, como que a gente pode fazer uma operação para quando eu somar, dar zero? Será que se eu multiplicar esse elemento por 2 e subtrair aí o primeiro elemento dá zero? Olha, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 dá zero? Dá. Então, como a gente fez isso e deu certo, a gente faz isso com a linha inteira. Qual a operação, então, que a gente vai fazer? Multiplica a segunda linha por 2 e vamos tirar a primeira linha. Então, a gente vai mexer na segunda linha agora. Por isso, copiamos. Olha, a primeira linha foi copiada aqui normalmente, 2, 1, 1 e 8. Agora, vamos fazer a conta para ver o resultado da segunda linha. Qual que vai ser o resultado? 2 vezes a segunda linha menos a primeira. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Tá aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Tá aqui. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Tá aqui.
2 vezes 15, 30. 30 menos 8, 22. Tá aqui. Então, olha só, obtive novos valores na segunda linha. O que eu faço com a terceira linha? Copia. Copiei a terceira linha normal, porque aqui eu operei para mexer na segunda linha. Tudo bem? Já conseguimos zerar, então, esse 1. Olha, esse 1 virou 0. Muito bem. Agora, olhando ainda aqui, nós temos a diagonal. Quem que está precisando virar 0? Esse 3. Não é isso? O 3 tem que virar 0. Vamos olhar para ele e para qualquer linha. Eu posso escolher qualquer linha e operar com ele para que ele vire 0. Eu olhando aqui, eu percebi que se eu pegar essa terceira linha e multiplicar a primeira por 3 e tirar uma da outra, vai dar 0. Porque, olha, 3 menos 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Eu resolvi meu problema. Então, essa é a solução. Se eu vou fazer isso com 3, eu faço com a linha inteira. Então, qual vai ser a operação para mexer na terceira linha? Pegar a terceira linha e pegar a segunda. Nós vamos fazer com a segunda aqui, ó. A professora escolheu a terceira e a segunda. Poderia escolher outras, dando o mesmo resultado, não teria problema. Então, aqui eu vou operar a terceira com a segunda. Eu vou pegar, multiplicar a segunda linha por 3 e vou subtrair as linhas. Então, vamos lá. 3 menos 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Tá aqui. 2 menos 3 vezes 7, 21. 2 menos 21, menos 19. Tá aqui. 9 menos 3 vezes o 22. 3 vezes 22, 66. 9 menos 66, menos 57. Tá aqui. Olha que interessante. Acabei de zerar aqui os meus elementos que estão abaixo da diagonal. Sendo assim, eu consigo agora, através de equações, resolver o sistema. Veja, um detalhe importante. Por que eu não usei agora a terceira linha com a primeira linha para zerar esse 3? Se eu pego aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 menos 3 daria 0 também, não daria? Mas olha, ia prejudicar o elemento que eu já zerei. 2 vezes 3, 6. 6 menos 0, 6. Aqui ficaria 6. E ele voltaria a número. Isso não pode acontecer. Então, quando eu já zerei 1, vocês vão olhar qual linha que vão mexer, a fim de não prejudicar quem já está resolvido, que é o 0 aqui. Depende da linha que vocês pegam, ele volta a ser número. E aí não dá para ter que fazer mais operação. Então, vocês vão ver que linha que vocês vão pegar que não prejudique os zeros que já foram encontrados. Tudo bem? Agora, olha só. Aqui eu tenho, então, coluna de quem mesmo, pessoal? Ah, do x. Aqui, esses valores representam y e esses representam quem? O z. Vamos lá, então, vou montar as equações. Eu tenho menos 19z igual a menos 57. Coloquei ela aqui. Quem é essa segunda linha de equação? 1y mais 7z igual a 22. Coloco aqui. Quem é essa minha terceira equação? 2x mais y mais z tem que dar 8. Olha só, coloquei aqui. Montei 3 equações de primeiro grau. Aqui, a primeira só tem uma variável que é a z. Então, a gente vai conseguir encontrar o z. Separa a letra de um lado, o número do outro, não é isso? O número que está multiplicando passa dividindo. Quanto que é o valor do z, então, que eu acabei de achar? 3. Sabendo que o z é 3, vou lá na segunda equação. Eu tenho o z aqui? Tenho, olha. E como eu já achei o valor numérico dele, eu vou substituir na segunda equação, me sobrando apenas quem? O y. Então, vamos lá. Y mais 7 vezes 3 tem que dar 22. 7 vezes 3, 21. Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. 22 menos 21, acabei de achar o y. Quem é meu y aqui? 1. Então, já tenho o valor do z, já tenho o valor do y. Agora, eu vou lá na terceira equação. No lugar do z, quem que eu vou colocar? Eu já tenho o valor para substituir ele, que é 3. No lugar do y, também já dá para substituir, que eu já achei que vale 1. Sobrou apenas quem? O x. Então, a equação de primeiro grau resolve esse problema. Então, eu tenho lá 2x mais 1 mais 3 dá 8. Separa aí letra de número. 2x é igual a 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a quanto? 2.
Nossa, beleza, legal. Achamos aí os valores das três variáveis. Encontrei o valor do x, o valor do y e o valor do z. Pegando o quê? Meu sistema, transformando ele em uma matriz e escalonando. Então, esse é o método do escalonamento de matrizes que a gente usa para resolver sistemas onde eu tenha 2, 3, 4, infinitas variáveis. É difícil? Aparentemente né? Que a gente vai ter que mexer com linhas, multiplicar, somar e subtrair para zerar o que está embaixo da diagonal. Mas, devagarzinho, vocês vão pegando a prática. Lá na apostila de vocês tem um pouco da teoria, dá para ler também, né? Mas como eu achei que lá tá um pouco mais confuso, eu resolvi fazer na prática esse videozinho, né? Para dar uma ajudada. Eu acho que com aí a prática, com o passar, vai ficar mais fácil. Mas olha, quem tiver dúvida, o que tem que fazer? Volta aqui no vídeo da professora, vê, pausa, vê de novo, vê 4, 5 vezes se for preciso. Qual é o procedimento? E aí sim vai esclarecer mais, tá bom? Então, o que a professora quis mostrar para vocês nessa aula de hoje? Que nós podemos usar a matriz para resolver sistemas, onde eu tenha 2, 3 infinitas aí variáveis. E ele é um jeito mais prático da gente chegar na conclusão, na solução, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero que tenha ficado claro, né? Tentei não me estender muito, fazer um resumão para que vocês consigam entender um pouquinho, tá bom? Aí agora a Pro vai mostrar no videozinho quais são as atividades que vocês vão fazer da apostilinha do aluno. Fiquem com Deus, qualquer dúvida a professora está à disposição, pode me perguntar, eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Beijo e até a próxima!